Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira de hoje. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para quem quer ter a sua promoção, conseguir a sua promoção e ter aumento no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre tempo. O que o tempo faz na nossa carreira? E, em especial, a gente vai falar sobre um pensamento que a grande maioria das pessoas tem, do tipo, a minha promoção está demorando demais. E agora? O que é que eu faço? Então, para começar, vamos logo falar sobre esse ponto de estar demorando demais, tá? Eu acho que a gente precisa clarear um pouquinho a intenção disso e saber o que é esse demorando demais, porque sim, pode ser que ela esteja demorando. E aí a gente vai descobrir nesse meio do caminho se a gente não está fazendo confusão nessa interpretação do tempo, se realmente está demorando demais ou se os nossos resultados ou se as nossas expectativas não estão calibradas adequadamente. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre imediatismo. Hoje em dia, a gente vive muito forte essa era tecnológica, com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, a gente ficou muito mais ligado à internet, às informações que chegam numa velocidade muito grande na nossa vida. Então é impossível que a gente não receba informações de um jeito muito mais rápido. Antigamente, posso dizer que eu vivi um pedaço dessa época, mas assim, enquanto isso não chegava de uma forma tão veloz, a gente sabia de coisas que aconteciam só muito perto da gente e somente coisas que eram mais distantes a gente sabia através da TV, né? Se assistia um jornal, assistia alguma coisa acontecendo, então a gente ficava sabendo de coisas que estavam mais longe em outras cidades, em outros estados, através realmente da TV unicamente. Com a chegada da internet, as coisas começaram a ganhar velocidade, mas mais recentemente as coisas acontecem e 5 minutos depois elas já estão disponíveis para todo mundo ver. E isso, primeiramente, é um ponto, antes da gente entrar exatamente no que isso faz com a nossa promoção, é um ponto que eu queria chamar a sua atenção para pensar na velocidade e o que isso causa com a gente. Então, esse estado de ansiedade profunda que a gente vive, de que as coisas têm que acontecer muito rápido, porque com todo mundo está acontecendo muito rápido. Mas esse com todo mundo está acontecendo muito rápido, será que é verdadeiro ou só chegou para a gente a notícia final? A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa demorou para conseguir aquele resultado que ela está apresentando ali. E nem quais foram as condições que levaram com que ela conseguisse aquilo. E às vezes tem uma notícia de que assim, conseguiu muito rápido, com uma certa informação. Mas a informação nem sempre está completa. Então a gente vê a chamada da notícia e já fala, poxa vida, comigo não aconteceu ainda. E aí nessa hora é que bate justamente o tema desse vídeo de hoje, que é a minha promoção está demorando. Quando a gente olha e vê que todo mundo conseguiu alguma coisa diferente, que está todo mundo apresentando resultados na internet ou resultados de vida profissional mesmo. A gente está vendo na empresa que as pessoas estão lá contando, já fui promovida e eu estou super feliz e o meu cargo chegou mais rápido do que eu esperava. Ou não necessariamente, ela entra tão em detalhes, mas enfim, fui promovida, já sou gerente, já sou diretora, e aí? Né? Como isso bate na gente? Isso acaba pegando a gente um pouco desprevenida no sentido de que a gente também quer alguma coisa para a nossa vida e a gente só se compara ao resultado de alguém que às vezes a gente nem conhece. Então vamos falar sobre toda essa parte de internet, tudo isso que acontece, todas essas informações rápidas que chegam aqui. A gente acabou entrando numa era que a gente chama de imediatista. Porque as coisas precisam ter resultados muito rápidos, porque afinal de contas todo mundo tem resultados muito rápidos. E aí vamos primeiro olhar, como eu sempre faço, para a gente entender o que é o imediatismo. Então aqui, o significado puro e limpo dele, para a gente já ir direto ao ponto, tá? Então é uma tendência a agir em função do que oferecem uma vantagem imediata. Então, olha só o que é o imediatismo. A gente vê alguma coisa e se ele apresenta algum tipo de vantagem imediata, a gente logo imagina que aquilo é bom.
E isso acontece sem levar em consideração as consequências futuras. Então, o problema do imediatismo é esse: a gente resolve de um jeito muito rápido, sem levar em consideração o que isso pode fazer no futuro. Então, tá bom, vamos de exemplos mais práticos e mais rápidos para ficar mais fácil da gente entender. Se a gente falar sobre o imediatismo na situação atual, vamos imaginar que a gente está trabalhando, né, durante o dia, e aí a gente está morrendo de fome e a gente fala, eu preciso comer alguma coisa, e o primeiro lugar que a gente olha, a gente resolve entrar e comprar alguma coisa ali. Isso é um imediatismo, mas assim, por necessidade. A gente está sentindo fome, o nosso organismo precisa de alguma coisa para que a gente tenha energia, para que a gente consiga se manter fazendo as coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente escolhe pegar alguma coisa que seja rápida, sem pensar nas consequências. E vamos imaginar que você compre alguma coisa para comer, que você não conhece direito a procedência, porque você acabou entrando num lugar que você não conhece, né, a reputação, e compra alguma coisa que parece muito boa, mas que depois, na hora de comer, não está tão gostoso assim. Então, enfim, a gente tem várias formas de avaliar isso. Em primeiro lugar, a fome acaba fazendo com que a gente olhe para o que é mais bonito, e não necessariamente, dependendo do lugar que a gente entrou, o mais bonito é aquilo que realmente vai estar mais gostoso para a gente provar, né? E eu falo isso até lembrando, eu tentei falar na parte só da fome, mas eu não consigo não voltar para o exemplo clássico, que é de entrar em alguma doceria, alguma confeitaria, algum lugar que tem aqueles doces lindos e maravilhosos. Eu já aprendi, por experiências frustradas, que escolher o doce mais bonito da vitrine, dependendo do lugar, não necessariamente vai me deixar mais feliz. Porque eu escolho e às vezes aquele doce mais bonito, ele vem cheio de uma quantidade de creme que não me agrada, que não me satisfaz depois em relação ao meu paladar, ao realmente gostar daquilo que eu estou fazendo, né? Mas enfim, parêntese feito da minha avaliação sobre os doces que eu encontro por aí, tem essa parte realmente da fome. E aí o risco de, por exemplo, você fazer alguma coisa que depois te deixe passando mal. E, gente, eu sei que esse exemplo é simples demais e, assim, a ideia é que a gente encontre, inclusive, mais exemplos do que é mais comum no dia a dia, porque, sim, a gente toma várias decisões dessas dentro do mesmo dia, que são situações em que a gente quer um resultado rápido. E, assim, olhando para todas essas coisas, a gente faz isso com compras. Então, por exemplo, se a gente está num dia que a gente não está muito legal, mulher, quem nunca fez isso, né? Quando tá numa semana que não tá muito legal e fala assim, nossa, eu tô merecendo um mimo pra mim, né? Eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso me dar alguma coisa de presente. E aí a gente compra alguma coisa que a gente nem estava precisando, que o preço estava acima do que a gente pagaria normalmente numa situação mais normal. E aí, depois daquele impulso desesperado de se sentir bem, quando você recebe, vamos imaginar que você pediu pela internet, quando você recebe aquele produto, você olha para ele e fala, poxa vida, mas eu nem precisava dele mesmo. E agora eu tô aqui com a conta para pagar. Então, assim, são todas as coisas que a gente pode pensar depois de um impulso desenfreado, e aí as consequências ficarem aí para a gente lidar. Então, a consequência pode ser uma conta alta para você pagar, porque afinal de contas você não tinha o dinheiro à vista. Às vezes você está lá parcelando alguma coisa e fala, eu vou ter que lembrar desse assunto ainda por alguns meses porque eu parcelei no meu cartão de crédito. Tá, Valéria, esses são exemplos bobíssimos para a gente falar quando a gente está comparando isso com carreira. Sim, mas você já conhece, já sabe aqui que esse é o meu jeito de tentar te levar para situações que a gente sabe que a gente repete todos os dias em vários tipos de decisões da nossa vida normal. E aí, quando a gente leva isso lá para a carreira, a gente vai ver o seguinte: quando a gente se pega numa situação de ser uma pessoa imediatista, o que acontece é que assim, a gente acaba ficando uma pessoa muito impaciente. Para tudo a gente começa a querer resultados rápidos. Então, com esses exemplos que eu te falei, a gente começa a olhar o seguinte, eu quero resultado rápido para a hora da fome, para a hora da comida,
para a hora de cuidar da casa, eu gostaria que fosse tudo plim, num passe de mágica, tudo tivesse resolvido. Eu gostaria que as coisas fossem assim, por exemplo, de sair de onde eu estou. Nossa, isso eu sempre vivi, tá? Com deslocamento. Como eu sempre trabalhei longe de casa, eu sempre tinha deslocamento. No início da carreira, sim, bastante dessas vezes de ônibus, né? Dependendo de ônibus, então eu demorava muito mais para chegar onde eu tinha que chegar. Depois já de carro, ainda assim eu tinha um tempo de estrada para chegar até o lugar onde eu trabalhava. Então tudo isso acaba ficando assim, quem não gostaria de sair de casa e já estar lá pronta para trabalhar, sem ter que perder tempo no trânsito, sem ter que pegar aquelas filas imensas na hora que saiu todo mundo para trabalhar e aí parece que está todo mundo enrolando na sua frente. Enfim, a gente acaba entrando numa situação dessa de realmente ser imediatista, de querer os resultados todos mais rápidos. E deixa a gente numa situação de impaciência incrível. Faz pedido num restaurante, parece que está demorando anos e só faz 10 minutos, 15 minutos. Então, a gente se torna essa pessoa com a velocidade com que as outras coisas estão acontecendo. E aí, o que acontece quando isso vai mexendo com a gente num nível maior, é que a gente leva isso para as outras coisas que a gente sabe que demandam um pouco mais de tempo. Então vamos imaginar que você está escolhendo o que é que você vai estudar. Pensa lá quando você foi escolher sua faculdade. Você começou a estudar e você já sabia que ia demorar 4 ou 5 anos para concluir a sua faculdade, né? Isso para quem não escolheu cursos mais complexos e que demoram mais tempo, mas enfim. Você já sabia que demora aquilo. E aí, passado essa fase, com tudo que a gente tem hoje de velocidade, tudo a gente acha que tem que ser mais rápido e tudo que demora mais tempo a gente acha que é algo que não deveria ser considerado. E a gente começa a se tornar apático, porque tudo que a gente olha parece que assim, não serve pra gente porque vai demorar. Você entende que esse estado de apatia começa, inclusive, a influenciar o seu comportamento do dia a dia. Porque parece que tudo que vai acontecer, as reuniões que você vai participar, os projetos que você vai entrar, parece que todos eles demandam mais tempo do que na sua cabeça deveriam demorar. E esse é o grande problema. É aqui que a gente começa a se comportar de uma maneira diferente. E é aqui então que a gente entra de verdade no nosso tema de sempre, que é falando sobre carreira, sobre a sua promoção desejada e esperada, para que você comece a entender onde é que está o problema de não ter conseguido ser promovida ainda, né? De achar que isso está demorando demais. E aí, assim, só para a gente fechar essa parte, então, do entendimento sobre o imediatismo, acontece que a gente vai virando uma pessoa que só o que acontece com resultados rápidos é o que basta pra gente. Tudo que for diferente disso passa a ser desprezado. E aí, para uma pessoa imediatista de verdade, o presente, então o que a gente é hoje, não tem nada a ver com o passado que a gente viveu. Então, tipo, a gente desconecta a informação do passado, tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, toda a nossa experiência do passado para levar a gente a ser o que a gente é hoje. E aí, tanto faz, tá vendo qual que é o problema? Porque daí começa a funcionar dessa forma na nossa cabeça. Tanto faz o que a gente vai fazer hoje, porque eu não tô ligando o que eu estou fazendo hoje com o que vem no futuro. E aí, entendendo o que a gente viu até agora sobre o que é o imediatismo e em que situação a gente se encontra, é importante a gente começar a observar se a gente está sendo imediatista, ou seja, desprezando todas as consequências de tudo que funciona, de todas as nossas escolhas, de todos os nossos atos, né? Do que está funcionando agora, desconectado com o passado ou desconectado com o futuro, ou seja, tanto faz que resultado vai me trazer lá na frente, ou se é uma situação de indisponibilidade. Por exemplo, pode ser que a minha promoção esteja demorando porque realmente não tem um cargo disponível ali. Aquele cargo que eu quero não está disponível nesse momento. E se ele não está disponível nesse momento, eu preciso me organizar, me entender para saber o seguinte: se eu já estou pronta para isso e já tenho condições de fazer isso, né? Quero ser gerente, por exemplo, é o que a gente tem falado por aqui, é o que eu já entendi que as minhas alunas e as pessoas que me acompanham
estão pedindo, querem uma posição de liderança, querem uma posição com um nome que te dê um status, que te dê uma situação diferente na vida. Então, assim, isso está demorando demais? E no lugar onde eu estou, está demorando por quê? Porque aquela posição está ocupada e não tem previsão de aparecer uma posição daquela livre para mim em pouco tempo. Então, se para mim isso é mais importante, se chegar nessa posição é mais importante do que aquele tempo que eu posso construir, esperar alguma coisa acontecer onde eu estou, talvez eu tenha que procurar isso em um outro lugar. E isso faz parte do nosso plano de carreira. Quando a gente fala de transição de carreira, isso está contemplado lá. Porque sim, transição de carreira pode ser uma promoção de um cargo de um nível para outro, pode ser uma promoção para um cargo de liderança, como pode ser uma movimentação de empresa, uma movimentação diária. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com aquilo que você espera. Mas eu já contei isso como exemplo em outros vídeos de um dia conversando com uma pessoa muito mais jovem do que eu, de que tinha começado o seu primeiro estágio numa empresa grande. E aí, na conversa comigo, a primeira coisa que a pessoa disse, fala assim, olha, eu não sei se vai funcionar isso que eu tô fazendo lá, porque já faz 6 meses que eu tô fazendo o mesmo trabalho e ainda não me deram nem a efetivação e nem uma previsão de que eu vou fazer alguma coisa diferente. Então, gente, isso de verdade... Eu sei que as coisas hoje em dia estão inclusive mais rápidas do que no passado, tá? Eu tento sempre te trazer aqui quais são os exemplos do que aconteceram comigo no passado, na minha época em que eu construí a minha carreira, porque sim, era tudo mais lento, não tinha essa velocidade de informação e de formação que a gente tem aqui. Então agora a gente tem possibilidades de fazer formações específicas em várias áreas. Inteligência emocional, algumas habilidades que a gente pode aprender, tipos de comportamento, como a gente deve se preparar melhor para que a gente possa evoluir melhor na nossa carreira, como a gente pode aprender ferramentas técnicas para usar no nosso dia a dia de trabalho, que a gente antes teria que procurar um curso, às vezes em outra cidade, se deslocar para lá, demorar 1 ano e meio. Quem é da época que tinha que fazer cursos de informática que demoravam anos, era quase comparado a um tipo de curso de idiomas, porque demorava anos para você passar por todas as coisas. Você começava aprendendo o que era um computador, depois aprendendo as ferramentas em separadas, o que é um pacote Office, enfim. Tudo isso demorava demais e hoje em dia não, hoje em dia já está inserido nas crianças, as crianças já aprendem a lidar com o celular e com o computador. Então é claro que hoje está muito mais desenvolvido. Então aqui até faço um parêntese nesse assunto todo para te lembrar o seguinte, eu conto dos meus exemplos de como eles foram tão demorados, mas porque a época era diferente. Hoje eu entendo perfeitamente e uso isso muito a meu favor. E quando eu falo que eu estou sempre procurando alguma coisa nova, é justamente por ter entendido que hoje em dia eu não preciso mais esperar criar um curso ou achar um curso em outra cidade que demore muito tempo para obter um tipo de informação que um curso rápido na internet pode me fornecer. Então, sim, isso está funcionando a passos largos e isso ajuda muito a gente a se preparar de uma forma mais rápida. Então é claro que isso, a velocidade de conseguir as coisas é muito mais rápida, mas não dá para esperar que você vai de estagiário a gerente em 6 meses. Entende essa diferença? Então esse tipo de expectativa tem que sim ser trabalhado na nossa cabeça, senão a gente vai ser uma pessoa profundamente frustrada com todas as coisas que acontecem, porque parece que acontece com todo mundo menos com a gente. A gente vive apática, vive frustrada, vive nervosa, vive ansiosa e aquilo influencia diretamente no resultado do trabalho que a gente entrega. E aí, influenciando no resultado do trabalho que a gente entrega, não importa quanto de formação você está pensando em ir atrás, porque o seu comportamento vai te prejudicar. Então, você pode saber de muita coisa, você pode ter experiência de muita coisa, mas se o seu comportamento te prejudicar, você não vai conseguir avançar na medida com que você tem de expectativa. Então,
Se não tem disponibilidade naquele cargo que eu estou desejando, no lugar onde eu estou hoje, sim, uma possibilidade pode ser mudar de empresa, mudar de área, por que não? Por isso que precisa entender tudo isso e se conhecer muito bem para saber o que é que você quer agora. E a maioria das perguntas que chegam aqui, todas as vezes que eu posto todos os meus conteúdos, os vídeos e tudo mais, que eu faço enquetes nas minhas redes sociais, as perguntas que chegam para mim são todas assim, tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? E aí eu devolvo a pergunta, né? Melhorar para quê? Qual é o seu próximo passo? E a pessoa normalmente não sabe responder. Então, gente, eu preciso mesmo insistir nisso com você. Porque sim, querer um cargo é muito legal, mas a gente saber onde a gente está e para onde a gente vai e de que jeito a gente está indo para lá é o mais importante. Sabe aquela história de que o caminho importa mais do que o próprio resultado? Então, se você der importância o suficiente para o caminho que você está trilhando, o resultado ele vem como consequência. E sim, cuidar do caminho traz o resultado mais rápido para a gente. Então, vamos lá. Se eu não entendi, né, que não sou imediatista, eu posso inclusive... e tem uma outra coisa muito importante aqui. Não confundir o imediatismo com ansiedade. A gente já falou sobre ansiedade em várias outras oportunidades por aqui. E eu acho que é importante olhar, tipo, eu tô muito ansiosa para conseguir aquilo que eu quero ou realmente eu tô numa situação de ser imediatista e querer o resultado a qualquer custo. E aí agora eu vou falar o que eu não falei no início, mas que eu vou falar agora como consequências ruins do imediatismo. Se você não trabalhar isso e aceitar qualquer situação porque o resultado vem mais rápido, você pode inclusive ter resultados ruins de verdade. Então, se a gente pensa nisso, eu dei exemplos antes muito básicos, exemplos do dia a dia, de alimentação, de trânsito, né, da gente se deslocar de um lugar para outro, mas se a gente pensa na sua carreira, imagine uma decisão mal tomada, mal pensada para um lugar que te ofereceu um cargo, mas que você não estudou exatamente o que aquela empresa estava te oferecendo, se realmente tinha a ver com a sua expectativa de realização. E aí simplesmente veio o cargo e de repente, passado alguns meses, lá está você frustrada de novo porque não era nada daquilo que você imaginava. E aí o resultado do imediatismo custa muito caro, porque custa o seu tempo, custa alguma experiência anterior que talvez você tenha desprezado, se na outra empresa você tinha condições de ganhar mais experiência e mais corpo, sabe, de profissional, para pensar, olha, agora sim que eu estou preparada para aquilo que eu quero viver de verdade, para o cargo que eu quero atingir, para ser uma gerente de verdade, mas com conteúdo. Não é gerente só pelo cargo. Um gerente só pelo cargo, conseguir um cargo só pelo cargo não te sustenta. Porque na hora que você for cobrada das suas responsabilidades, você não sabe reagir. Você não sabe como conduzir a situação. Você não sabe como conduzir a equipe que vai estar ligada a você. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Então, não confunda isso com ansiedade. Estar ansiosa porque sim, eu decidi agora que eu quero um cargo diferente, então eu estou ansiosa porque eu tenho muita coisa para fazer, eu quero aprender, eu quero estar preparada. Isso sim é bom, isso movimenta. Agora, cuidado para no meio do caminho não tentar cortar, sabe? Vou cortar esse caminho aqui, vou chegar na frente de todo mundo e de repente o resultado não ser bom como você espera. E aí é que a gente entra realmente no que o imediatismo pode causar. Então assim, você vai perder tempo, você vai perder conhecimento, né? A parte da aquisição do conhecimento. E pior, ele vai te dar talvez um resultado tão ruim que você vai demorar tempo para explicar aquele resultado para outra pessoa, para outro lugar que você queira trabalhar. Porque como que você vai explicar simplesmente que você não conseguiu performar bem naquela profissão, naquele cargo que você almejava tanto, mas que você continua querendo, mas que você olha, é claro que a gente vai olhar e falar assim, não, é que nesse lugar o cargo não era bom, não era um gerente de verdade. Porque
Existem lugares assim e por isso eu digo para você que é tão importante avaliar, é tão importante entender o que é o cargo. Porque quando a gente quer o cargo só pelo cargo, a gente cai em armadilhas de lugares que oferecem coisas com nomes interessantes e que não é por maldade, mas, por exemplo, tem empresas menores que oferecem um cargo de gerente para uma função que não tem todas as responsabilidades de gerente. E por que isso foi criado lá? Porque em algum momento ele tinha algum funcionário que ele precisava dar um pouco mais de reconhecimento em forma de dinheiro, em forma de cargo, porque a pessoa era boa, mas existia alguém acima dele que não deixava com que a pessoa cuidasse de toda a atividade como deveria ser cuidado, né? Como um cargo de gerente normalmente pede para ser cuidado. E se isso acontece, você pode entrar nesse lugar, porque apareceu essa vaga, e chega lá, ela não é uma função de gerente clássica, é uma função que está toda podada, porque tem alguém acima dela que toma todas as decisões. E aí, nessa hora, você vai olhar assim, não, então, aqui é que eles não ofereciam um cargo de gerente. Tomei uma decisão errada. Primeiro que você vai ter que lidar com o tempo, né, de uma bad que vai bater em você, de falar, eu tomei a decisão errada, eu não devia ter vindo para cá agora, isso tudo tá errado. Mas e agora? Eu vou decidir me movimentar já? Não vai parecer estranho? Eu acabei de chegar aqui tem 6 meses, eu já vou procurar outro emprego? Isso não vai ficar ruim no meu currículo? Isso aqui não vai... Como que eu vou explicar isso para o próximo empregador, para a próxima entrevista que eu for participar? Então, tudo isso vai te consumir muito tempo e muita energia para explicar como é que as coisas ficaram daquele jeito. E você entende como assim, além de ter desprezado o seu tempo do passado, ter desprezado esse tempo de aprendizado que você podia ter continuado adquirido em outro lugar, você ainda vai ter um tempo precioso para correr atrás de recuperar uma coisa que não foi tão legal. Então, olha só a importância do tempo na nossa vida. E quando eu falo que tempo é uma moeda, gente, igual a dinheiro, as pessoas acabam, especialmente os imediatistas, acabam desprezando essa informação. Fala assim, se não der certo, a gente vê depois o que faz. O ver depois como é que faz pode custar muito caro para você. Pode custar anos do resultado da sua carreira que você desejava que fosse construída de alguma forma. Então, muito cuidado com isso. E aí, assim, para não ser tão... A gente já falou de todas as partes ruins aqui. Eu já te contei o que pode acontecer, essa parte do tempo, do resultado ruim, de encontrar um cargo muito ruim que não era o que você esperava. Ou de repente, encontrar uma empresa muito ruim. Sim, gente, existe. Eu sempre falo aqui que a gente não pode olhar para todas as coisas como se todas fossem ruins, mas sim, existem lugares que não são tão bacanas de trabalhar. E isso faz parte, a gente tem que entender. Por isso que a pesquisa, entender primeiro o cargo, primeiro o que eu quero, o que eu tenho controle, todas as coisas que estão comigo, que eu tenho controle, eu preciso entender e dominar. A partir daí, eu preciso entender nos outros lugares o que aquilo conversa comigo. Sabe quando tantas pessoas falam, você tem que entender quais são os seus valores? Vamos falar de um jeito mais simples? Vamos entender se aquele lugar, aquele ambiente combina com aquilo que eu espero para a minha carreira? É mais fácil entender quando a gente fala disso. A gente tira as palavras da moda da vez, né, da nossa frente, e entende o que aquilo de verdade conversa com você. E aí, depois de ter falado de todas as coisas ruins, a gente olha para o negócio e fala o seguinte: mas enfim, esperar resultados rápidos é ruim então? Não, gente, não é ruim. A única coisa é esperar resultados rápidos de uma forma desproporcional, desmedida, que você não olha para nenhum outro tipo de consequência. Mas se você está trabalhando, né? Eu vou colocar os meus exemplos aqui. Quando eu me dedico totalmente a um projeto, eu trabalho mesmo. E aí não é porque alguém exige de mim, não é porque eu sou a coitada da vez que está ralando que nem uma condenada, porque a empresa está me explorando. Não é porque eu entendi que ali tem uma oportunidade de crescimento, de aprendizado para mim, que faz muito sentido. Então, sim, eu trabalho mais do que eu devia, eu entrego mais energia, não do que eu devia, né? Mais do que outras pessoas acham que devia, mais energia, fico mais cansada sim, o meu tempo fica mais comprometido.
E eu não acho ruim, porque eu estou realmente dedicada àquele processo. E aí, com tudo isso, com essa dedicação que eu faço ao extremo, esperar que um resultado venha mais rápido do que em qualquer outro processo natural é normal. Mas enfim, eu estou entregando tudo que eu posso de mim para estar preparada para que esse resultado mais rápido chegue. Então não é ruim esperar um resultado mais rápido, mas também é importante entender o que é rápido. Não é amanhã, não é semana que vem. É um resultado rápido que faça sentido. Senão, a gente começa a viver num mundo paralelo, onde as coisas não acontecem nunca do jeito que a gente espera. E essa não é uma vantagem boa. Conversar nesse tipo de linguagem, né? E aí, voltando às minhas experiências, quantas e quantas entrevistas eu não fiz, além desse exemplo que eu já contei da pessoa de estagiário que com 6 meses já achava um absurdo, mas assim, quantas e quantas entrevistas eu não fiz com pessoas com currículos que tinham espaços muito pequenos de emprego. E aí tem gente que fala assim, ó, hoje em dia é mais comum, as pessoas mudam com mais agilidade quando percebem que não é aquilo que elas querem. Ótimo! E como eu sempre digo, eu sempre tento entender qual foi o motivo da pessoa, não simplesmente desqualifico, porque existem várias passagens. Mas que isso chama atenção, chama. Se você vê que a pessoa tá sempre lá, tipo, a cada 6, 8 meses troca de emprego, a cada 6, 8 meses troca de emprego. Não, Valéria, que exagero, 6, 8 meses? Tá, 1 ano e meio. A cada 1 ano e meio a pessoa troca de emprego, e aí ela troca de emprego de novo, e aí ela troca de emprego de novo. Tá bom. Chega na hora da entrevista, vou questionar sobre por que aconteceu. Ah, não, porque nesse lugar eu achei que não tinha espaço para eu crescer, então eu fui atrás de outro lugar. Ah, e nesse outro? Nossa, aconteceu de novo. Eu achei que eu ia poder crescer, que naquele lugar logo eu ia ser promovido e que eu ia conseguir alguma coisa diferente, e aí não tinha lá de novo. E aí quando você começa a apertar um pouquinho mais por exemplos, por informações, as respostas são muito parecidas. Então a gente entende, eu entendo como recrutadora, como uma pessoa experiente na área, eu entendo que aquele é um padrão daquela pessoa. E se é um padrão daquela pessoa e a vaga que eu tenho no momento não pode oferecer isso para ela, eu realmente já entendo que não faz sentido contratar. Aí você entende que de repente você está aí desesperada por alguma coisa que aconteça rápido na sua vida, e quando você acha uma oportunidade que parece incrível, a pessoa fala que, olha, então, não era bem isso que a gente estava procurando. Aí você fala, como não? Eu tinha um monte de experiência e a pessoa não quis aproveitar. Às vezes ela não quis aproveitar, porque ela entendeu um padrão de comportamento em você que provavelmente vai se repetir ali, porque dentro daquela empresa talvez as coisas aconteçam de uma forma diferente daquilo que você espera também. Então, isso sim pode acontecer. Então, não é ruim esperar resultado rápido, tá? Desde que a gente calibre a expectativa adequadamente com o plano que a gente está montando para nós. Se for consistente, o que eu construí do passado é o que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje, e o que eu estou produzindo hoje, o que eu estou colhendo de experiência e de conhecimento hoje para ser alguém melhor amanhã, né, no futuro, então isso vai me levar para outro lugar. Então esse plano tem que fazer consistência, tem que ter consistência com esse resultado rápido que eu estou esperando. E aí, né, nessa sequência, se eu tô dando tudo de mim, se eu tô me matando aqui de trabalhar ou de estudar, que é o caso que eu estava dando de exemplo, por que eu não deveria esperar resultado rápido? Sim, eu posso esperar, mas de novo, gente, eu vou fazer o mesmo comentário que eu acabei de fazer. Eu posso esperar resultado rápido, mas ele tem que ser coerente. O resultado rápido não é amanhã e não é semana que vem. O resultado rápido vem assim que eu estiver pronta e madura o suficiente. Nossa, Valéria, mas o que é ser madura? Ser madura, gente, é conseguir demonstrar no comportamento, na atitude que eu vou demonstrar todos os dias, que eu incorporei aquilo que eu estava pretendendo adquirir para me mostrar como uma profissional competente. Senão fica aquela história, na primeira parte da conversa que você vai ter com alguém, a conversa é maravilhosa, a conversa é incrível, porque você fornece um monte de informações de estudos do que você está fazendo, e aí na segunda parte você começa, não, então, porque daí agora eu quero fazer isso, e agora eu quero fazer aquilo, e aí eu quero
então ser gerente no próximo ano. E aí o resultado não combina com aquela postura que você estava mostrando, entende? A sua expectativa não combina com aquilo que você conseguiu apresentar até aquele momento. Então sim, gente, maturidade faz toda a diferença. Maturidade de ter chegado num nível em que tudo que acontece com a gente se reflete nos comportamentos, nas atitudes, nas formas como a gente se comunica com as pessoas, tá bom? Então isso não pode ser desprezado do que está acontecendo. E aí eu vou entrar agora, a gente já está caminhando para o fim do vídeo, porque sim, ele tá com bastante informação. Mas a gente encontra também muita gente falando o seguinte: eu já fiz de tudo que eu podia, eu já fiz de tudo, já entreguei currículo de montão, já procurei um monte de coisa, já me cadastrei no LinkedIn, já fiz tudo que eu podia fazer. Aí eu te digo o seguinte, gente, o que é tudo? Tudo é o que você acha que você já deu de entrega de energia, ou tudo é algo que realmente precisa e você não conhece o plano direito. Porque senão, gente, o sucesso, essa expectativa que você está tendo, né, o seu imediatismo está falando mais alto. Então, volta para a realidade. Entende um pouquinho melhor qual é o plano que você está construindo. Por isso que eu sempre falo, entenda qual é o seu passado. Entenda o que é que você já tem até aqui e o que é que você está construindo para ter o futuro, para querer aquele cargo que você quer. Afinal de contas, gente, contrato de trabalho é contrato de trabalho. A gente é contratado para exercer algo que outra pessoa precisa. É simples assim, é um contrato de prestação de serviço. Eu entrego o que eu tenho de conhecimento e recebo meu salário em troca disso. É isso, é uma relação comercial. Não tem como dizer que, mas eu esperava tanto que ele me reconhecesse. Não é assim. Ele vai me reconhecer além do normal, daquilo que estava previsto dentro do contrato que eu assinei com ele, se eu estiver entregando alguma coisa muito diferente do que qualquer outra pessoa está. Senão, não. Senão não é assim que as coisas funcionam. E o quanto antes você entender isso, mais fácil vai ser para você lidar com a sua carreira, com a sua expectativa e com os planos que você está construindo. E aí você olha no final de tudo isso e entende o seguinte: tá bom, eu estava mesmo sendo imediatista em tudo que eu estava esperando até agora. Eu entreguei currículo, quando eu falo que eu já entreguei 50 currículos por aí, eu entreguei todos no mês passado, né? Porque eu achei que o mês passado era um bom mês, o mês que eu queria fazer isso, então eu distribuí, eu cadastrei no LinkedIn, eu mandei para várias empresas, mandei mesmo 50 currículos, mas assim, o mês passado, mas está completando agora 20 dias. Eu tô dizendo que eu já fiz de tudo e nada aconteceu, então tá. Aí você entendeu agora e falou, não, eu estava sendo imediatista. 20 dias é muito pouco para eu esperar algum tipo de resultado, né? Então vamos dar uma olhadinha de novo no plano? Então, se você entendeu que você estava tendo atitudes desse tipo, esperando coisas que não vão chegar desse jeito, e aí fala assim, mas ninguém consegue? Consegue, gente. Às vezes acontece de um desses 50 currículos bater em uma empresa que está precisando de alguém de uma forma muito urgente. O que é uma forma muito urgente? A pessoa que estava lá está saindo de hoje para amanhã e eles precisam de alguém com uma certa urgência. Então pode acontecer na sorte de você encontrar alguma coisa que esteja disponível que realmente faça sentido e você consiga. Mas, gente, entenda que isso é um caso em, 100, 1000 outros casos. Quantas pessoas também entregaram 50 currículos assim como você? O que é que vai fazer você sair na frente? Então, lembre-se sempre disso. Além do tempo que você está dedicando da sua energia, da sua disponibilidade para conseguir as coisas, tem um tantão de outras pessoas fazendo a mesma coisa. E se todas estão agindo com imediatismo assim como você, todas vão se sentir frustradas. E aí você vai falar, tá vendo? É porque é assim mesmo, nada acontece do jeito que a gente quer que aconteça. E para de entrar no senso comum das outras pessoas. Eu sempre vou repetir isso aqui, você é uma pessoa única. Só você sabe qual é o limite daquilo que você precisa para entregar. E aí,
Para finalizar, eu quero falar para você o seguinte: como que você equilibra então o seu comportamento para evitar cair em ciladas? Então eu já falei agora há pouquinho que você precisa voltar para o seu plano, voltar para suas ideias, faz a sua reflexão adequada. Não é nada complicado, gente. Você é a melhor pessoa para saber aquilo que você tem dentro de você, quais são as suas expectativas. Desenhe, escreve isso lá no seu plano de verdade. Entende tudo isso que está acontecendo. Entende mesmo de verdade, de onde eu vim, para onde é que eu estou indo, o que é que eu fiz para chegar até aqui, o que é que eu estudei, o que é que eu tenho de conhecimento, quais são as experiências que eu adquiri. E não faz só um currículo com o nome dos lugares onde você trabalhou e está tudo certo. Isso não vai te levar para o próximo lugar, tá bom? Então, assim, a melhor forma de evitar uma cilada é voltar para o seu plano. Se você não tem, você vai construir um, pode voltar em todos os materiais que eu já publiquei aqui, que eu estou sempre falando disso. Você precisa de um plano que faça sentido para você. Não é um plano comprado por aí, não é um plano igual de todo mundo, não é a mesma faculdade de todo mundo, não são os mesmos cursos de todo mundo. Cada plano tem que ser individual, é o plano que funciona para a sua vida. Você não é igual a ninguém, não é por isso que a carreira vai ser igual a de todo mundo. Sim, aí você encontra algumas pessoas para se inspirar, encontra uma pessoa que possa te ajudar a pensar sobre isso, uma pessoa. Não todo mundo. Você não vai conversar sobre isso nas rodinhas do barzinho do fim de semana, porque as outras pessoas não têm o mesmo preparo, o mesmo entendimento que você sobre as coisas. Então, cuidado com isso. Então, volta para o seu plano, prepara ele da forma adequada. Entende que imediatismo não vai te levar. Você pode, num golpe de sorte, conseguir alguma coisa muito boa, mas entenda que isso tem menos de 1% de chance de acontecer. E quanto mais você entender isso, mais você vai se preparar, mais você vai adequar o seu comportamento e as suas atividades todas, tudo que você tem que fazer, todas as suas ações de agora até conseguir aquilo que você quer, para você evitar cair numa cilada aí de ou uma empresa ruim, que não vai te dar aquilo que você precisa, no sentido de experiência, porque lembra, é uma relação comercial, ou você vai realmente se frustrar porque a atividade que você pretendia exercer, você não vai conseguir exercer, ou você vai entrar num lugar que te limita em termos de aprendizado, você entra numa rotina desenfreada de só produzir coisas, só produzir você com você, e você perde de crescer em termos de outras exposições, de projetos novos, de coisas bacanas que podem te levar mais para frente, te dar mais experiência, vai te encorpar em termos de um profissional de verdade. E aí você evita, sim, estudando um pouco melhor cada uma das oportunidades que você quer, combinadas com a sua expectativa, para não cair em nenhuma cilada. Tá combinado? Então me deixa aqui embaixo nos comentários qualquer comentário que você tenha sobre isso, qualquer dúvida que você tenha sobre isso, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E a gente se vê já já no próximo vídeo, falando sobre outro assunto para te ajudar na sequência, né, no planejamento da sua carreira. Afinal de contas, você quer ser promovido, quer ter aumento de salário. Então a gente se encontra já já. Tchau, tchau!